Olá, olá pessoal, meu nome é Eribaldo Maia, estamos no segundo episódio de Dialética do Pop aqui no canal Jones Manuel e hoje vamos falar de Red Hot Chili Peppers e o pesadelo do realismo capitalista. A dica estava aqui, ó, Californication para vocês. Mas antes de mais nada, não se esquece, curte, comenta, compartilha, se inscreve, ativa o sininho, chega junto nas campanhas de financiamento coletivo. Isso ajuda demais a manter e continuar o trabalho por aqui. Simbora pro vídeo e vamos mergulhar na californicação do mundo. Bem, pessoal, Red Hot Chili Peppers é uma das minhas bandas favoritas, é a banda que eu tenho maior apego emocional. Foi quando eu comecei a criar meu próprio gosto para músicas para além do Brasil, né? Para músicas que vinham para além das nossas fronteiras. Eu fui descobrindo que existia músicas em outros países, enfim, naquele momento ali da pré-adolescência, descobrindo rock, etc. Red Hot caiu de paraquedas e conquistou meu coração. E é uma banda da qual eu sempre passo por ela quando eu tô fazendo qualquer coisa. Tá nos meus livros e tá agora no Dialética do Pop aqui no canal Jones Manuel. E a gente vai tentar articular um pouco coisas que parecem estranhas. Red Hot Chili Peppers não é uma banda que se notabilizou por seu engajamento político. Pelo contrário, não é uma banda que se engaja tanto assim. Não é uma banda que tem especialmente letras tão críticas, mas certamente é uma banda que, por estar no coração da indústria cultural, que está no coração do imperialismo nos Estados Unidos, certamente descreve não só os amores, mas as dores de viver na Califórnia, em Los Angeles, em Hollywood e, portanto, no âmago dessa máquina de manipulação cultural que é a Califórnia, que é Los Angeles, que é Hollywood. E, portanto, viva a californicação. Californication foi um dos álbuns de Red Hot ali no final dos anos 90, que pegou muita gente daquela geração, né? Eu faço parte dessa geração que pegou o lançamento do álbum e ouviu e enlouqueceu e achou maravilhoso, ainda que não tivesse muita noção, pelo menos na minha idade, que eu tinha do que estava acontecendo ali, do que diziam as coisas. O certo modo é que Californication foi um sucesso estrondoso, depois de um momento em que Red Hot fez sucesso ali no final dos anos 80, a banda é fundada ali nos anos 80, fez um sucesso enorme e volta a fazer um grande sucesso depois de idas e vindas, problemas com os membros, que se resumem praticamente, tiveram outros membros que passaram, mas que tem no seu núcleo duro, o seu núcleo mais conhecido, onde a banda teve mais sucesso, Anthony Kiedis, Flea, Chad e John Frusciante, os quatro maravilhosos do Red Hot Chili Peppers, e que um tema central na banda é justamente esse, uma transcrição, uma descrição, por vezes a crítica, por vezes um criticismo quase que imanente, pouco reflexivo, mas que nos serve para entender o que é esse mundo da Califórnia, o que é a californicação, o que é esse paraíso da indústria cultural, nas suas mazelas, no que se produz de mais horrível e perverso dentro do coração desse universo capitalista que é os Estados Unidos e a sua máquina de manipulação cultural. O fato é que, para Red Hot Chili Peppers, Los Angeles é muito mais do que uma cidade, ela se torna um símbolo cultural, mas um símbolo também das misérias que o capitalismo produz, e a gente vê isso na trajetória da banda em diversas músicas, se não na discografia como um todo, mas diversas músicas ou algumas músicas muito importantes, isso aparece de maneira latente. Desde os primeiros filmes de Hollywood até o universo das redes sociais que a gente vive hoje, Los Angeles representa essa fábrica de sonhos e do pesadelo da indústria cultural ocidental no âmago do capitalismo que é os Estados Unidos. É o epicentro do que a gente pode chamar, ou pelo menos é o epicentro dessa forma de vida que tem o ápice disso que Guy Debord chama de sociedade do espetáculo. Ao mesmo tempo, a gente pode perceber que Los Angeles representa como esse símbolo muito maior do que a cidade em si, do que Mark Fisher argumenta como uma sociedade que expressa o mais visível, o mais elementar dessa ideologia do capitalismo neoliberal. Representa essa supra-sumo, o suco do que é o realismo capitalista, que é a ideologia do neoliberalismo contemporâneo.
essa ideologia que normaliza essa perversidade neoliberal como único horizonte possível da nossa sociedade, como única forma possível de se viver e como cultura elementar da nossa forma de vida no neoliberalismo, no capitalismo contemporâneo. Isso faz com que a única forma de felicidade, sucesso, tristeza, desgraça, pobreza, ascensão, descenso, mazelas sociais sejam vistos como é isso que está aí, não tem como mudar, é a californicação do mundo, que junta exatamente duas palavras, né? Anthony Kiedis quis brincar com duas palavras, que é a Califórnia com fornicação, né? Com essa coisa meio pervertida, meio que produz esse moralismo reverso que se traduz num você pode fazer tudo, você pode tudo, mas ao mesmo tempo a conta que se paga por essa liberdade restrita, entre aspas, do neoliberalismo é estar submetido e sujeitado por um horizonte de vida, uma forma de vida completamente perversa. A celebração dessa liberdade, dessa vitalidade e desse excesso o tempo inteiro, excesso de gozo, excesso de liberdade, excesso de possibilidade de viver o impossível, de realizar o impossível, da gamificação do mundo, da vida. Não à toa, Californication. Max, joga na tela algumas imagens. Sempre quis dizer isso. Max, joga na tela. Max, joga na tela algumas imagens do clipe de Californication, para as pessoas verem um pouco da estética. Para quem não conhece, esse clipe icônico, vale muito a pena. Inclusive, tem o jogo da Californication, né? Baseado no clipe de Californication. Então, para as pessoas verem essa estética do clipe que já dialoga com o processo de gamificação da vida, ou seja, que naturaliza as relações capitalistas como uma espécie de jogo e de corrida, de luta de todos contra todos. Essa luta de todos contra todos está expressa não só no clipe pela forma do game, onde os personagens, membros da banda, Chad, Anthony, Flea e John Frusciante, estão correndo contra o tempo, tentando pegar as premiações que estão no símbolo da própria banda e passando pelas mazelas, pelas destruições causadas, ao mesmo tempo que essa representação lúdica e perversa, sonhadora e ao mesmo tempo perversa desse mundo californiano que transcende muito mais do que a mera cidade de Los Angeles e toma conta do mundo inteiro. Afinal de contas, Los Angeles não é somente a fábrica da indústria cultural estadunidense, mas é a fábrica da indústria cultural mundial, ocidental, e, portanto, de certa forma, nós miramos, ainda que com nossas oscilações, esse mundo californiano, esse mundo hollywoodiano que Red Hot tenta trazer para a gente. Essa celebração, esse excesso que transborda, faz com que a gente naturalize, de certa forma, por vivenciar a liberdade e a celebração dessa vida pulsante e que, ao mesmo tempo, se traduz de maneira reversa na nossa precarização, na nossa falta de oportunidades, na miséria, na destruição do próprio mundo e da própria possibilidade de viver esse mundo, faz com que a gente naturalize tudo isso. Afinal de contas, a vida é um jogo, quem perdeu fica para trás, e quem fica para trás, o problema é seu. Ninguém tem tempo para olhar na sua cara, porque tudo está acelerado. Se você parar, você não ganha o game, você não ganha a possibilidade de continuar caminhando até o próximo ponto de parada, e esse ponto de parada é apenas o início de uma nova jornada, de uma nova batalha, de um jogo que não tem ponto final. Você não zera esse jogo do realismo capitalista, você não zera a californicação. Ele é apenas uma etapa para uma próxima fase, tanto que no fim do clipe os personagens se juntam, dão as mãos e somem possivelmente para uma próxima etapa do que vão viver. E isso aparece também em outras músicas de Red Hot, que a gente já vai chegar. Mas também Californication, através da sua narrativa, da sua música, vocês podem acessar a letra da música nos sites de traduções, etc., narra a queda, a ilusão e a queda. O imagético vendido por uma sociedade do espetáculo, mas os fantasmas dessa cidade. O sucesso vendido como o suprassumo do gozo, mas o espelho da contradição desse mundo neoliberal. O prazer pelo sucesso, mas o custo que se paga pela alienação e pelo sofrimento que causa viver nesse tipo de sociedade. Essa contradição se reflete no que Fischer chama de uma depressão imanente do neoliberalismo,
ou uma depressão imanente dessa sociedade do espetáculo, e aqui fazendo a junção entre dois autores que não necessariamente estão dialogando, mas nessa depressão inerente ao neoliberalismo como forma de sofrimento, como forma de sintoma social, é um estado de desesperança disfarçado pela promessa e pelo estado de ludibriamento por essa californicação, por essa sociedade que nos encanta, mas que produz mazelas que a gente naturaliza como parte do jogo, como parte da vida. Essa crítica escondida em Californication e que está em outras músicas de Red Hot expõe para a gente como, ao mesmo tempo que Red Hot diz para a gente sonhar e viver a californicação, esse sonho é um pesadelo. É um pesadelo do realismo capitalista, é um pesadelo do mundo neoliberal e dessa forma de ideologia e de forma de vida neoliberal que se traduz em mazelas, desesperanças, sofrimento, depressão, drogas, enfim, se traduz no porão de que esse sonho é produzido no estúdio, como vai dizer a letra, mas que o porão desse estúdio esconde o lixo da produção desse mesmo sonho. A crítica do espetáculo em Californication também aparece em outra música de uma fase mais tardia de Red Hot, após os anos 2000, já chegando nos anos 2010, com a música Sick Love, onde há um elemento muito mais resignado e menos dúbio. Se nos anos 90 a gente vivia ainda o âmago, uma espécie de ethos do fim da história, teoria expressa por Francis Fukuyama, um filósofo nipo-estadunidense, que diz que a partir da queda da União Soviética não há mais outras narrativas e outros conflitos possíveis, a vitória está dada. Só há no horizonte da humanidade a democracia liberal e, portanto, essa é o vencedor. O que Fukuyama não previa, se ele vence do ponto de vista ideológico, ou seja, se o realismo capitalista é uma expressão da vitória de Fukuyama, ou seja, as pessoas imaginam o fim do mundo, mas não imaginam o fim do capitalismo e, portanto, vivemos um ethos de fim da história. Por outro lado, Fukuyama entende, ele mesmo vai fazer essa autocrítica, apesar que muito tardiamente esse liberalismo conservador tem sempre essas características dúbias, ele vai entender que o que ele tinha dito não se realiza. Não vivemos o sonho da democracia liberal, vivemos o pesadelo desta mesma democracia liberal. Vivemos o pesadelo que se traduz no neoliberalismo fascistizado, no neoliberalismo que produz um amor doentio por um mundo em pedaços, em frangalhos. Um amor doente. Sick Love é a continuação da Californication. Se Californication tinha um caráter dúbio de que por vezes parece uma exaltação, mas por outro lado é uma exaltação que revela o seu caráter antagônico, contraditório e que já tinha os elementos da produção desse lixo que ia sendo expresso pelas mazelas da californicação, Sick Love é a resignação desse processo. Se Californication é um lamento pela degradação cultural da Califórnia, Sick Love é a expressão total dessa degradação. Californication representa, expõe uma Hollywood que cria e, ao mesmo tempo, é criação de um simulacro. Ela simula um ocidente de sucesso que não existe, que é uma farsa, que é uma precarização da vida, da cultura, do intelecto, da humanidade como um todo, sob uma fachada brilhante, expositiva, luminosa, de roupas extravagantes que escondem mazelas e mais mazelas. É um simulacro. Hollywood é um grande estúdio porque ele produz apenas a simulação, a imitação de uma realidade artificial que é substituída por uma realidade real, mas que produz uma experiência como se todos nós tivéssemos a obrigação de um mundo ultra concorrencial, quase que como um jogo de videogame, como um mundo gamificado, onde só há a chance de você ganhar ou ser excluído pela derrota, esconde uma experiência de sofrimento que não tem lugar nesse mundo. Não há espaço para o sofrimento da Californication, nem do amor doentio por essa Hollywood em frangalhos e que só produz uma experiência de realidade artificial e, portanto, de um sofrimento que precisa ser recalcado para vivermos o gozo e o esplendor de uma sociedade em frangalhos. É essa contradição constante que faz a nossa mente viver uma depressão. Como diz uma grande psicanalista, só podemos viver uma depressão absoluta se a
felicidade e o gozo for uma obrigação constante. Se o gozo é uma obrigação constante, porque nós temos que brilhar para o sucesso na Californication, o resultado disso é que quando não brilhamos, vivemos um amor doentio por essa mesma sociedade. Ao final de contas, não enxergamos saída para ela. Vivemos o fim da história. O realismo capitalista é a ideologia do fim da história realizada. Afinal de contas, é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Mark Fisher, então, complementa Guy Debord. Se Guy Debord, de certa forma, diz que o ápice da sociedade do espetáculo é quando as imagens se tornam mais real do que a própria realidade, e por isso a realidade se torna essa imagem simulacro de uma Hollywood e de um mundo ocidental esplendoroso, brilhante, e onde todos podem alcançar o sucesso. Californication expõe o seu oposto. Ciclove expõe o seu oposto. E Mark Fisher completa essa análise, de certa forma, dizendo que o espetáculo não cria apenas ilusões, mas ele molda o nosso desejo. Nós queremos alcançar esse sucesso da Californication, mas nós não podemos. Nem todos vencem o jogo, nem todos chegam na reta final. Os que não chegam são excluídos, são pobres, são marginais, tem recorte de classe, tem um recorte de raça, de gênero, enfim. A Californication, se ela brilha, ela é cruel, ela esmaga as pessoas, fazendo com que o nosso desejo seja apenas o que o capitalismo oferece. Isso é o realismo capitalista em ação na nossa subjetividade. Ele não mais molda a nossa subjetividade. Ele não mais diz, nos impõe o que temos que fazer. Ele faz com que nós imaginamos que a gente queira exatamente o que o capitalismo quer. E por isso ele é muito mais perverso. Ele faz com que o capitalismo se torne tão natural que nós não conseguimos mais nem desejar nada que está para além do próprio capital. Essa ambientação pessimista de Mark Fisher, e também aparece esse pessimismo na distopia californiana de Red Hot Chili Peppers, que aparece, por exemplo, num verso que às vezes é sempre enigmático, os versos de Red Hot Chili Peppers, quando em Californication ele diz: é compreendido que Hollywood vende a Californication. É um produto. Você tem que comprar. E para comprar, você precisa vencer o jogo. E por isso, o clipe tem uma estrutura de gamificação e a Californication é tão cruel. Se você perde, você não acessa. Se você ganha, você acessa e você pode viver esse simulacro. Essa dubiedade de vida faz com que não haja outra alternativa. Só é vencedor quem é humano. E só é humano quem é vencedor. Os excluídos podem ser desprezados, podem ser ocultados, podem ser excluídos dessa sociedade e eles estão por conta própria. Há uma colonização da imagem da humanidade pela própria Califórnia. É isso que Anthony Kiedis tem tentado construir um pouco ao identificar essa própria lógica do espetáculo com essa própria horizonte ideológico do realismo capitalista, de certa forma, pelo menos na minha leitura. Essa próprio modelo de produção da sociedade faz com que a alienação, né, ainda que eu não goste muito do conceito de alienação, e quem sabe um dia a gente aborde isso aqui na dialética do pop, não seja apenas uma questão social, mas é uma questão agora subjetiva, que atua no campo do nosso desejo. A pessoa se torna um produto, mas muito pior. O desejo se torna um próprio produto. O desejo se torna matéria de esculpimento pelo próprio capital. De certa forma, e a imagem vendida se torna o próprio desejo a ser consumido, pois nós desejamos essa própria imagem. Nós deixamos de ser um agente meramente passivo nessa história e nós temos um papel ativo. Nós não somente somos vítimas da californicação, nós somos agentes ativos, nós queremos ela, nós desejamos ela. E com isso, a coisa se torna muito mais complexa. Para Red Hot, para Mark Fisher, para Guy Debord. Sick Love, então, chega como esse sonho devorador da fama. Se o sucesso é alcançado, se os quatro se encontram no final do clipe de Californication e vão para um outro estágio, o estágio da fama, de uma banda mundialmente conhecida, do ápice do sucesso, depois de décadas de sucesso, Californication foi o ápice desse processo. Sick Love é a fama, é o sucesso que devora a pessoa. E por isso que ele inicia a música dizendo que o cabelo,
O cabelo da mulher que ele tá ali se relacionando cheira a Prozac, cheira a remédio. Pois todos, para aguentar o preço do sucesso, o preço da fama, precisam se dopar completamente. Precisam se imunizar contra esse sistema para poder vivenciá-los. Afinal de contas, esse sistema, essa desgraça de vida que as pessoas estão vivendo no realismo capitalista, é o fruto do seu próprio desejo, e essa é a contradição como um todo desse próprio sistema que a Califórnia, que o Californication produziu. Ciclove, então, traz essa crítica para um nível muito mais pessoal. É muito mais subjetivo Ciclove do que foi Californication. Mark Fisher argumentaria, então, que o neoliberalismo é um sistema que individualiza o fracasso e, por isso, Ciclove traz para o nível do individual. Não há mais sociedade. Não há mais indivíduos. Não há mais nada. Só há a mera mônada isolada. O indivíduo não tem mais ligação com o todo, o indivíduo não tem mais ligação com a sociedade. Como diz Margaret Thatcher, não há essa coisa de sociedade, só há indivíduos e suas famílias. Ao individualizar o fracasso e o sucesso, você tem que pagar a conta sozinho, tanto pelo sucesso que alcança, e por isso que os cabelos cheiram a Prozac, como pelo sonho que falha. A culpa é sempre do indivíduo. O sistema nunca falha. O sistema é impessoal. Não há problema no sistema. O problema é que você não conseguiu jogá-lo da maneira adequada. Quem chega no final, colhe no sucesso. E depois que você colhe o sucesso, você tem que manter o sucesso. Continuar jogando. Porque se você não continuar jogando, tudo se dissolve. E por isso que Ciclove... Joga na tela, Max, algumas imagens do clipe de Ciclove. Você percebe que tem momentos do clipe em que os personagens se derretem, se desfazem. Porque se você apenas se acomodar com a fama, como, por exemplo, é o tema de uma série maravilhosa que em breve eu vou abordar aqui em Dialética do Pop, BoJack Horseman, você vai para a fossa, você vai para a lona, você acaba. Não há ponto final. Depois que você chega na fama, você tem que mantê-la. E isso tem um custo caro. Tanto quanto é o custo de quem sonha, de quem lutou e perdeu. Porque a culpa é sempre sua, o sistema não falha. Há uma privatização do sucesso, do fracasso, como vai dizer Mark Fisher, e isso tem um preço alto. No verso de Ciclove, ele diz: seu fígado está destruído, seu coração está em algum liquidificador. Está tudo acabado, seja pelo álcool, pelas drogas, seja pela sua cabeça, que se desfaz nesse mundo da destruição que é o realismo capitalista e o seu preço e sua ambiência cultural do neoliberalismo e da sua versão ideológica, da sua atmosfera ideológica, que é o realismo capitalista. É esse colapso da sociedade que o neoliberalismo produz, esse colapso subjetivo, esse colapso de uma sociedade de luta de todos contra todos, como quem joga ao extremo o que Hobbes diz, de que o homem é o lobo do homem, que Fischer vai falar de uma depressão capitalista. Essa sensação constante de que por mais que eu faça, por mais que eu tenha perdido ou ganhado ao extremo, você nunca vai alcançar o sucesso, o ponto final. Você nunca vai alcançar aquele momento em que você diz, estou no topo, porque não há topo. Nesse jogo, não há um ponto final. Não, você não zera esse jogo. Não há um ponto mais alto. Simplesmente não se ganha no capitalismo. Mesmo quando você ganha, você perde. Mesmo quando você imagina que ganhou, você está destruído e corroído por dentro. Esse paradoxo, esse devorador de sonhos, que é o mundo doente de Ciclove, que de certa forma é a continuação da Californication, também está expresso em outras músicas. E que aparece, por exemplo, na personagem que sempre se repete, né, na garota, que sempre aparece nas músicas de Red Hot, tanto em Californication, como em Ciclove, como em By the Way, como em Dani California, que é justamente a Dani California. Ela, doente, drogada, destruída e largada pela própria tragédia americana. Ela é o fruto da tragédia americana. Se o American Dream, se o sonho americano se realiza, ele não se realiza pelo sucesso vendido pela indústria cultural ocidental, hollywoodiana, que Californication aparenta glorificar, mas não glorifica. Ela se realiza na tragédia de Dani California, na tragédia da garota de By the Way. É a hipervelocidade do espetáculo, onde o tempo inteiro as imagens se produzem e se reproduzem, que mostram a oscilação na música
de By the Way entre versos suaves, momento onde você sonha, onde você imagina, onde você tenta elaborar o que você está vivendo, seja o caos, seja o sucesso. Joga na tela, Maxwell, imagens do clipe de By the Way, onde no carro, no táxi enlouquecido, no motorista de táxi enlouquecido que sequestra Anthony Kiedis e leva ele para Deus sabe onde, em momentos de pura catarse, de explosão, sem nenhum sentido. E é esse o grande ponto, as imagens e essa produção incessante de imagens da indústria cultural hollywoodiana não tem sentido nenhum e não é para ter, é apenas para nos entreter, é apenas para nos hipnotizar, é apenas para produzir um desejo irreal, inalcançável, e a gente ficar o tempo inteiro correndo atrás desse desejo que é completamente, absurdamente inalcançável. Como ratos, como vai dizer Byung-Chul Han, como ratos dentro de uma gaiola, dentro de uma rodinha, correndo, sem sair para lugar nenhum. Para Debord, então, esse espetáculo vai tomando conta do ritmo da própria vida. E aí você tem, por exemplo, uma referência a Hartmut Rosa também, um autor que vai escrever um livro chamado Aceleração, da Escola de Frankfurt, né, ligado, de certa forma, à Escola de Frankfurt, aqueles autores da chamada teoria crítica, onde vai falar justamente da aceleração do nosso tempo. Para Fischer, por outro lado, essa aceleração cria um estado de ansiedade constante, onde o tempo, apesar de acelerado e preenchido por informações e preenchido por imagens e por esse espetáculo de cores, de coisas, de performances vazias, por ser vazio, não há sentido. A nossa vida não tem sentido a não ser a própria aceleração, o próprio fazer, a própria produção incessante e reprodução desse mesmo espetáculo, que faz com que a gente deixe de ser humano e passe a ser somente uma máquina de reprodução dessa própria sociedade. Isso faz com que haja uma desumanização tal que é expressa na própria decadência da Dani California, que é uma outra música maravilhosa de Red Hot Chili Peppers, pelo menos uma das minhas favoritas, que é justamente essa repetição da tragédia americana. Dani California, portanto, é a história de uma garota, de uma mulher tragada pelo sonho americano. E, portanto, se vocês se lembram, por exemplo, do filme Watchmen, onde tem uma cena em que o comediante e o coruja estão indo reprimir um protesto contra os vigilantes, né, contra os heróis. O comediante chega naquele jeitão dele, reprimindo, tacando bala em todo mundo, e o coruja pergunta a ele, calma, não era isso que a gente deveria estar fazendo. Cadê o sonho americano? E o comediante, como um bom cínico que é, ele olha para o coruja e diz, mas você não está vendo? Isso é o sonho americano. É a história dessa mulher tragada pelo sonho americano de Red Hot Chili Peppers, que aparece em Californication, que aparece em By the Way, que aparece em Dani California, que aparece em Sick Love. Ela é quase que um arquétipo de uma promessa que nunca se cumpre, de uma ilusão perpetuada para fazer com que a gente seja ou máquina de reprodução ou matéria descartável. Nós deixamos de ser seres humanos e passamos a ser apenas máquinas de reprodução ou material a ser descartado pelo sistema. E descarta sendo jogado na exclusão social, na drogadição, no álcool, na autodestruição, como vai aparecer, por exemplo, em outras músicas de Red Hot Chili Peppers que a gente vai falar daqui a pouco. Para Mark Fisher, essa repetição dessa tragédia americana, por assim dizer, dessa tragédia estadunidense, que é uma tragédia do mundo neoliberal, ela produz e mostra para a gente a impossibilidade de escapar desse ciclo de promessas vazias, a não ser que a gente destrua esse sistema. É somente com a destruição da Californication que a gente pode finalmente escapar de um ciclo de promessas vazias, ainda que Red Hot não aponte essa possibilidade. Não é uma banda com um horizonte revolucionário altamente politizada, como a gente falou no início do vídeo. O ponto é que, ao descrever isso, a gente pode articular essas imagens que Red Hot traz pra gente, tanto do sonho quanto do pesadelo. A música, então, sugere que o sonho americano é inalcançável, mas também ele é destrutivo, corroendo não só a própria sociabilidade humana, mas a subjetividade, levando tanto a sociedade quanto os sujeitos à ruína. Under the Bridge é a expressão dessa ruína, embaixo da ponte. Os excluídos vivem lá, eles estão lá, eles não estão mais no centro da sociedade do espetáculo. Eles são os bastidores. Eles são aquilo que a sociedade do espetáculo não mostra. Eles são a solidão de um mundo
que brilha, mas que produz o seu lixo. E, portanto, é mais uma vez um relato mais pessoal. Um relato pessoal que mostra os efeitos da solidão de uma sociedade destrutiva. O espetáculo cria a ilusão de conexão, mas essa ilusão de conexão produz apenas mais e mais isolamento dos indivíduos, levando eles à ruína, levando eles embaixo da ponte, tal qual mostra Anthony Kiedis em Under the Bride, que é um relato extremamente pessoal de uma experiência do próprio Anthony Kiedis. Fischer acrescenta, então, que essa solidão é uma característica do neoliberalismo. O que Anthony Kiedis experiencia como uma mazela pessoal, Fischer nos mostra que isso é uma experiência coletiva, social, e não meramente individual. Há muitos outros que vivem em situação muito pior do que a experiência de Anthony Kiedis em Under the Bride. E, portanto, esse neoliberalismo, ele necessariamente atomiza as relações sociais. Se o sucesso e o fracasso é individualizado e privatizado, é porque os sujeitos não mais atuam como coletividade, como sujeitos pertencentes a um coletivo, mas eles atuam cada um por si e Deus por todos, como vai dizer o ditado aqui. Esse isolamento tem o preço que é a constante necessidade de performar uma imagem de sucesso, uma imagem de esplendor, de brilho que é exigida por um espetáculo. Se você não é capaz de dar conta das exigências do espetáculo, você está fora. Você vai para debaixo da ponte, tal qual em Under the Bride. Nessa mesma linha de um retrato mais subjetivo, de uma experiência mais subjetiva e pessoal de Anthony Kiedis e de Red Hot Chili Peppers, você vai ter, por exemplo, Other Side, que é um retrato extremamente sombrio dessa experiência individual e fala de um tema que, por exemplo, Alain Arenberg, que é um sociólogo francês que estuda a questão da depressão, vai mostrar justamente para a gente como a experiência do ser humano com o uso de drogas muda significativamente a partir dos anos 70 em diante. Se você tem ali no movimento hippie, o Woodstock, um tipo de experiência, ou mesmo se você observar em comunidades indígenas, em povos originários, em povos em África, Ásia, o uso de substâncias psicodélicas, de substâncias que nos tirem da realidade por algum momento, e que tinham um viés não de escape, não de tentar simplesmente escapar à sociedade para suportá-la, a vida, não para suportar a vida, mas um escape produtivo, criativo. Hoje, essa experiência que Other Side relata da luta contra o vício, que é um tema recorrente na trajetória de Red Hot Chili Peppers, expõe uma relação com essas substâncias psicoativas, uma relação para suportar a realidade. Eu quero escapar da realidade porque eu não suporto dela. E eu uso para ver se eu consigo suportar de algum jeito uma realidade que eu não posso escapar. Essa contradição aparece no entrelaçamento entre prazer e sofrimento que está presente tanto na sociedade neoliberal e sua expressão imagética, que é o espetáculo. O consumo promete euforia, mas leva à desgraça. O consumo promete suportar a realidade, mas nos leva à depressão. Porque a própria interação do ser humano com essas substâncias psicoativas mudou de tal forma, por conta da sociabilidade, que nós não conseguimos mais ter uma experiência criativa, produtiva com essas mesmas substâncias, como tinha em outros momentos. O vício, portanto, se torna uma expressão do sofrimento dessa sociedade, se torna uma expressão de um tipo de sociedade que não consegue mais escapar dela mesma. Nem quando consome tais substâncias você consegue escapar. Os prazeres imediatos e superficiais desse tipo de sociedade que promete o gozo explosivo e permanente e constante se voltam através do fundo do poço, do outro lado, the other side. É um ciclo de escape e retorno ao vazio, que é uma metáfora perfeita para a condição contemporânea dessa sociedade permeada por essa atmosfera do realismo capitalista. A conclusão que podemos chegar é que realismo capitalista, a sociedade do espetáculo, que aparecem, de certa forma, dentro dessa leitura que eu tentei trazer para vocês em Red Hot Chili Peppers, traz tanto a Califórnia como o epicentro desse espetáculo, mas também epicentro dessa atmosfera do realismo capitalista, de que em algumas músicas de Red Hot Chili Peppers está revelado essas contradições,
da Califórnia, de Hollywood, não como um paraíso idílico de um sonho da californicação, mas pelo contrário, mas pelos seus bastidores, pelo epicentro de uma sociedade moldada para ser destrutiva, moldada para, quando realizar o seu sonho de maneira a se tornar um pesadelo. A Californication não é um sonho, é um pesadelo que nos leva para debaixo da ponte, para o outro lado do sucesso californiano. E, portanto, essa performance constante molda como o único possível é a nossa forma de viver. Para escapar disso, requer muita força e requer definitivamente romper com esses vínculos sociais que nos amarra a esse realismo capitalista, que é a sociedade capitalista. As contradições do sonho californiano nas músicas de Red Hot Chili Peppers, nós vemos essas ideias ganharem vida. De certa forma, a ilusão, a alienação disfarçada de conexão, o vício, a depressão, como sintoma de um vazio existencial profundo por uma performance constante de sucesso que nunca se realiza, expõe o vazio existencial que é explorado sob a forma da produção de mercadorias culturais, imagéticas, de objetos, mercadorias que pretensamente estão ali para ser vendidos e consumidos e para preencher a nossa vida. Basta ver que o marketing, ele não mais vende a qualidade do produto, mas ele vende qualidades humanas. Você compra tal carro porque com ele você vai ser uma pessoa X, Y, Z. Você usa um determinado marca de celular porque essa marca de celular designa que você é uma pessoa de mais sucesso do que outra. E isso vai preenchendo um vazio existencial que é profundo e impossível de ser preenchido. Californication, Sick Love, Danny California expõe a armadilha de um sistema que vende promessas inatingíveis enquanto esgota a sociedade humana. E o esgotamento dessa sociedade humana aparece em By the Way, aparece em Danny California, aparece em Other Side, aparece em Other the Bride. O realismo capitalista e seus sintomas, Fischer nos argumenta que esse realismo capitalista naturaliza esse sofrimento, porque esse sofrimento agora está privatizado. Não, esse sistema, esse modo de vida, mais do que um sistema, esse modo de viver, de pensar, de desejar, a própria forma como nós somos constituídos em nossos desejos, fazem inevitáveis, ou pelo menos nos aparecem como inevitáveis, essa mesma forma de vida contemporânea. É essa condição refletida nessas músicas, principalmente Other the Bride e Other Side, revela a solidão, a depressão, como sintoma desse sistema que mercantilizou tudo em Californication, em Sick Love. E pior, mercantiliza a própria experiência do vazio existencial em como estopim para a produção de mercadorias e de imagens de sucesso. A crítica filosófica contida nas músicas de Red Hot Chili Peppers apresenta para a gente a sociedade do espetáculo, mas também os sintomas do realismo capitalista. É a solidão, é a depressão, é a alienação. Ao expor essa própria sociedade, não no sentido de uma banda crítica, politizada, mas ao expor a experiência de viver essa própria sociedade, Red Hot termina nos desafiando a ir além do que eles mesmos fizeram. Ao questionar essa naturalização, a questionar essas condições de viver, ao tentar imaginar, portanto, outras formas de existir. É possível imaginar outras formas de existir? É possível imaginar o fim do capitalismo e não mais o fim do mundo? É possível escapar? As músicas de Red Hot são pouco otimistas, porque elas não refletem essa questão. Essa questão não está colocada nas músicas de Red Hot Chili Peppers. Elas apenas descrevem esse ciclo de ilusões e tentam passar para a gente, legar para a gente, que tenta pensar a partir dessas músicas formas de encontrar e de imaginar outros futuros possíveis. Essa indagação, portanto, ecoa em filósofos como Mark Fisher, que ao pensar o realismo capitalista, tenta nos imaginar um comunismo ácido, que ao nos desbloquear a imaginação a partir da psicodelia desse comunismo ácido, nos leva a finalmente transcender esse próprio mundo que nos ancora, que tem uma força gravitacional tamanha que somente a acidez do comunismo pode nos fazer despertar para um outro futuro possível. E aí eu pergunto a você está preparado para imaginar outros futuros possíveis? Beijão, até o próximo vídeo e até o próximo episódio de Dialética do Pop. Tchau, tchau.